Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Tirando o Pó das Palavras, uma série inspirada no livro que carrega o mesmo nome, Tirando o Pó das Palavras, do professor Tércio Machado Siqueira. Foi meu professor na faculdade de teologia, então sou suspeito para falar, mas um livraço para você que tem desejo de adquirir. Como eu falei no primeiro vídeo, é um livro que infelizmente hoje não é publicado mais, porém você consegue encontrar uma certa facilidade em sites de vendas de livros usados, e eu inclusive encontrei a bons preços, especialmente no site Estante Virtual. Se você quiser adquirir, fica aqui a indicação. E nessa série nós estamos falando sobre alimentos que aparecem na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, e que carregam um importante significado teológico. No nosso primeiro vídeo falamos sobre o figo, você pode assistir, está disponível aqui no canal. E hoje eu quero falar com você a respeito de um outro alimento que até os nossos dias, nas culturas contemporâneas, carrega uma importância muito grande, que é o leite. E nós vamos ver que ele, além do significado teológico nas Sagradas Escrituras, era também um alimento muito importante na cultura judaica daqueles dias. E é exatamente por aí que eu quero começar com você no nosso vídeo de hoje. Quando nós observamos dentro da literatura bíblica e também estudando comportamentos daquela época, cultura da época, nós percebemos que o leite era um importante alimento dentro da dieta dos judeus daqueles dias. Um importante alimento que, ao contrário da nossa cultura, especialmente brasileira, contemporânea, onde a maior parte do leite que é consumido é extraído de gados, animais bovinos, não sei nem se é certo falar animais bovinos, enfim, dos bovinos, e das indústrias. O leite naquela época, dentro da cultura judaica, era muito consumido, especialmente o leite extraído de cabritas e também de ovelhas. Nós conseguimos encontrar, conforme está na referência bíblica aí apresentado para vocês, de Deuteronômio 32:14 e Provérbios 27:27, eu acabei colocando errado aqui no slide, mas é Provérbios 27:27, nós percebemos que através do cuidado com os animais, o Senhor abençoaria o povo de maneira que eles tivessem com fartura esse alimento importante dentro da sua dieta. E conforme está escrito aqui, a provisão do alimento, do leite, na vida do povo de Deus naquele tempo, estava diretamente atrelada à maneira zelosa e amorosa que eles tratavam o seu rebanho, tratavam seus animais. Então, o cuidado com a criação gerava da parte do Senhor uma promessa de que eles teriam com fartura o leite dentro de suas casas para servir de alimento para suas famílias. Então, dentro do aspecto cultural e histórico daquele período, nós podemos destacar então a importância do leite dentro da dieta do povo de Deus naquele tempo. E quando nós vamos olhar para aspectos teológicos, nós percebemos também que o leite, por essa importância dentro da dieta, carregava também importante significado dentro da literatura bíblica e da literatura profética, e por aí vai, como nós vamos analisar. Por ser um alimento tão rico, nutritivo e fundamental para a sobrevivência da sociedade, a palavra leite transcendeu seu sentido literal. A riqueza desse alimento fez com que os escritores sagrados passassem a usá-lo frequentemente em sentido figurado, ou seja, ele era usado para representar coisas importantes no relacionamento do povo com o Senhor, comunicando também verdades espirituais importantes para a caminhada deles e falando especialmente sobre temas como abundância, felicidade e amor. E aí eu trago aqui alguns exemplos para a gente poder observar dentro da palavra do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 14, a figura do leite é utilizada para se referir
a bênção do Senhor na fartura, como um símbolo de fartura e generosidade de Deus na vida do seu povo. Então, primeiro exemplo que nós podemos destacar do uso figurado do leite dentro das passagens bíblicas, usado então como uma referência naquele texto especialmente citado aqui, do tamanho da generosidade de Deus, da fartura de bênçãos que ele tem para derramar sobre a vida de seu povo. Um segundo significado que nós podemos destacar dentro do Antigo Testamento para o uso do leite é da felicidade. E quando a gente olha os textos, como destaco aqui de Joel e do profeta Isaías, ele aponta para o dia da chegada do Messias, de alegrias sem fim que o Senhor liberará através da ação de Cristo Jesus. E um terceiro e último exemplo que eu trago aqui é do uso figurado também desse alimento no relacionamento entre homem e mulher. E aí trago aqui duas referências do livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 11 e capítulo 5, versículo 12, quando o texto bíblico vai nos mostrar o leite como uma referência à excelência do amor que uma pessoa tem para oferecer a outra. Quando nós olhamos essas duas passagens, nós percebemos que o uso atrelado dentro desse contexto mostra para nós um relacionamento de amor entre homem e mulher, onde há uma excelência, uma grandeza também, podemos dizer assim, de amor a ser oferecido de uma pessoa para outra, de uma maneira também abundante, de uma maneira transbordante. E aí nós temos essa referência figurada também no contexto do relacionamento conjugal, onde homem e mulher são apresentados, o homem de Deus e a mulher de Deus, como pessoas que têm o amor excelente a oferecer para o outro. E como nós olhamos dentro da palavra do Senhor, o amor apresentado como entrega, apresentado como uma atitude serva de um para o outro. Ou seja, a excelência desse amor envolve uma vida disposta a se entregar e a servir a outra vida. Realmente um amor excelente. Diante disso, nós percebemos então que esse alimento, o leite, carrega um significado muito profundo dentro da teologia. Quando nós vimos no último vídeo sobre o figo, nós percebemos ali que o figo ele carrega um sentido teológico, um sentido profético especialmente, como um símbolo da presença da bênção de Deus no meio do povo ou não. Havendo figo, ao símbolo da presença da bênção do Senhor, e a ausência dele, a ausência também da bênção de Deus. E quando nós trazemos para agora o leite, nós percebemos que o leite tem outras aplicações dentro do texto bíblico e cabe ao estudante, cabe ao leitor observar atentamente o contexto em que ele aparece para que você possa entender qual o sentido que ele está trazendo. Se é o sentido de abundância, se é o sentido de fidelidade ou se é o sentido de excelência. Tamanha a importância desse elemento dentro da cultura e também da teologia bíblica. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que ali também é utilizado a figura do leite para expressar algo importante. Quando a gente olha os textos de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e também o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, nós percebemos que ali o leite é apresentado de maneira figurada como o alimento inicial que é necessário para que um novo cristão possa se desenvolver e atingir maturidade na fé. Ali o leite é usado como uma figura para apresentar as doutrinas básicas que uma pessoa precisa receber, precisa aprender para poder se desenvolver na fé e atingir maturidade espiritual. Todo cristão precisa daquele rudimento para que ele possa chegar ao nível de maturidade. E quando a gente vem para o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ali o leite espiritual é apresentado indicando a mais perfeita doutrina cristã. Ou seja, agora como um símbolo de
pureza e de alimento importante. A doutrina perfeita, a doutrina fiel é semelhante ao leite dentro da dieta de um judeu naqueles dias. Então a gente percebe que o uso dentro do Novo Testamento está atrelado diretamente à qualidade da doutrina. A doutrina com fidelidade, a doutrina apresentada de forma completa é comparada a esse alimento que é tão rico, nutritivo e importante dentro da realidade do povo judeu daqueles dias. É assim também a doutrina na vida de um discípulo, seja ele um recém-convertido ou até mesmo alguém que já caminha há muito tempo. O leite é usado então como figura para representar a importância desse alimento espiritual para a nossa vida. Então, resumindo aqui o nosso vídeo de hoje, nós vemos aqui a importância do leite dentro do contexto cultural e histórico do judeu naqueles dias, e dada a sua importância dentro da dieta, ele carrega também dentro da literatura bíblica um sentido teológico fundamental. Recapitulando, ele simboliza abundância, felicidade, excelência no amor e também no Novo Testamento a fidelidade doutrinária. A doutrina fiel, a doutrina apresentada com clareza e debaixo da bênção do Senhor é comparada a esse alimento que é nutritivo, que é importante e que gera crescimento na vida de um ser humano. Espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor para você e deixo aqui uma recomendação: pesquise na sua Bíblia, dê um Google aí, as passagens bíblicas que usam o leite como elemento figurativo e procure estudar, procure saber qual é o significado do leite naquela palavra. Por exemplo, deixo aqui uma citação: quando a palavra do Senhor diz que a terra prometida é a terra que mana leite e mel, o que leite naquele contexto quer dizer? Espero que você tenha bons estudos e possa descobrir. Que o Senhor te abençoe e semana que vem, na próxima quinta-feira, voltamos com mais um vídeo tirando o pó das palavras para vermos mais um alimento importante dentro da teologia bíblica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.